Olá, Saúde em Foco no ar, que bom ter você aqui comigo. Nós vamos conversar hoje sobre um assunto muito importante, direcionado às pessoas e também aos familiares das pessoas diagnosticadas com câncer. Nós vamos falar sobre os direitos do paciente com câncer. Nós vamos trazer as questões básicas como os direitos sociais, financeiros, questões muito importantes para quem está enfrentando o tratamento do câncer. E há muitos direitos que as pessoas muitas vezes não sabem e podem usufruir e tornar esse momento mais fácil. Para isso, eu estou recebendo a advogada Janaína Cláudia de Magalhães, que abriu um espaço na sua agenda para trazer todas as informações e esclarecer o nosso público. Janaína, um prazer tê-la aqui no Saúde em Foco. O prazer é meu. Muito obrigada pelo convite, pela lembrança. E eu espero conseguir esclarecer algumas dúvidas, né? Ah, sim, porque direitos há, mas eles só são efetivos se as pessoas souberem que têm e usufruir, não é? Janaína, eu gostaria que você começasse falando sobre o Estatuto da Pessoa com Câncer, um documento muito importante. Essa é uma legislação que foi recentemente aprovada, muito interessante, que assim, na realidade foi colocado no papel o que na prática já existia, mas justamente por questão de falta de legislação, a gente às vezes existe uma dificuldade na aplicação. E o que ele traz de muito interessante, essa lei, que está denominada como Estatuto da Pessoa com Câncer, é exatamente a humanização e a celeridade no diagnóstico e no tratamento. Ela é aplicada basicamente ao SUS, que é o Sistema Único de Saúde, né? Mas, obviamente, nós advogados, na hora da necessidade de ingressar com uma ação, a gente puxa também para o sistema suplementar, né? Então, ela traz muito essa questão da humanização, da celeridade, que é uma coisa que, na prática, ela tem que existir. Em alguns casos existem, outros não. E ela fala muito que os órgãos públicos, Estado, município e União, têm que implantar uma rede mais eficaz de atendimento, né? Então, isso, legalmente, é um grande avanço. Sim, porque o câncer, ele não espera. A gente vê muitas vezes as pessoas dizerem, foi diagnosticado, mas a consulta é só dali 3 meses, 6 meses, 1 ano, a cirurgia vai ser agendada só nos casos graves mesmo, que é mais rápido, principalmente no sistema público, mas também não estamos deixando de fora aí os planos, os particulares, que também dão dor de cabeça para todos os pacientes e clientes, ainda mais câncer. Nós vamos chegar também nesse ponto. Janaína, agora os direitos sociais. A pessoa com câncer, ela tem direito de sacar o PIS, PASEP, o FGTS, assim que tem o diagnóstico? Sim, o PIS a gente tem um probleminha, que o PIS ele era recolhido em conta do trabalhador até 1988, né? Então, quem até hoje não sacou, com a questão do câncer, o laudo médico, que é uma coisa que a gente fala o seguinte, tudo é baseado no laudo médico. Você vai ter que andar, a partir do momento que você for diagnosticado com câncer, para exigir os seus direitos, você vai estar sempre com um laudo médico, com os estudos imunohistoquímico. Isso é um documento que você vai carregar. Enquanto você estiver por esse tratamento, você tem que carregar, que é ele que vai balizar e vai documentar todos os seus direitos. Então, o PIS eu só faço esse adendo, porque quem não sacou até hoje tem possibilidade de sacar. Depois, eu só não me recordo exatamente a data, de 88, ele já não é mais disponibilizado em conta do trabalhador. O trabalhador pode sacar o FGTS, sim. Por que se entende? Se fala muito da dignidade humana. E a doença, toda doença grave, mas principalmente o câncer, ela é uma doença que debilita demais o paciente, na sua grande maioria, não são todos os casos, mas na grande maioria, e debilita a família também como um todo, né? Porque, infelizmente, ela é uma doença que sofre todo mundo, né? Então, se trabalha com o princípio da dignidade humana. Por isso que o portador de câncer, ele tem o direito de sacar o FGTS quantas vezes forem necessários. Vamos supor que ele esteja trabalhando. Vai havendo depósito ao longo do vínculo empregatício. Ele sacou uma vez, ele pode sacar 2, ele pode sacar 3. Os pais do trabalhador podem sacar por ele. Os descendentes do trabalhador podem sacar por ele. Pode ser feito um saque total, pode ser feito um saque parcial. Essa é a parte que facilita, né?
E o trabalhador com câncer tem direito ao auxílio-doença? Tem, desde que esse câncer que ele tenha traga para ele diminuição de mobilidade ou alguma deficiência. Tudo que a gente for falar de direito social, na realidade, ele não é porque foi diagnosticado com o câncer especificamente, mas sim as consequências que essa doença traz para o paciente. Diminuição de mobilidade ou impossibilidade da mobilidade ou alguma deficiência que não é raro acontecer, seja deficiência física, visual. Tem uma coisa interessante também, alguns tipos de câncer causam o que todo mundo fala, que coloca aquela bolsinha, que seria a bolsa de colostomia, seja para urina, para fezes ou para a própria alimentação. Esse tipo de paciente de câncer que ele vem com essa bolsa, ele é considerado deficiente físico. Então, esse tipo de paciente, que é eu não vou recordar o termo exato agora, mas ele é considerado como deficiente físico e esse certamente ele tem direito a todos os benefícios, inclusive auxílio-doença e, dependendo da situação, até aposentadoria por invalidez. Eu lembrei, ostomizados. Isso, exatamente, porque a bolsa chama ostoma. Isso. Agora, com relação à aposentadoria por invalidez, é possível pedir aposentadoria por invalidez? Sim, desde que a doença traga consequências físicas que a pessoa não consiga mais desenvolver o trabalho dela. Por isso que eu falo, não é o câncer que gera o direito, e sim as consequências da doença ou do tratamento, né? Porque o problema do câncer é que é um tratamento tão agressivo que ele traz consequências físicas para a pessoa, né? Então, se trouxer uma impossibilidade de exercer, seja essa impossibilidade parcial de exercer atividade laborativa dela ou total, ele tem direito à aposentadoria por invalidez. Porque a invalidez são feitas perícias, né, a cada 2 anos, se eu não me engano, para ver se o condicionante da invalidez ela permanece, né? Se cessou, é cessado o benefício da aposentadoria por invalidez também. Uhum. E o tratamento fora de domicílio, é possível? Tem esse direito? O paciente aqui de Rio Preto, eu sei que tem um centro em Barretos, ou Rio de Janeiro, Brasília. Ele tem o direito de solicitar esse tratamento? Sim, ele tem o direito de solicitar, e aí nós voltamos naquela questão. Quem vai fazer a solicitação, determinar que o paciente pode ou não? Novamente o médico. Por quê? Para você solicitar esse tratamento fora de domicílio, desde que isso só é aprovado em distâncias maiores que 50 quilômetros, tá? Tudo que é dentro de 50 quilômetros, eles entendem que não há direito, e você tem que comprovar que todos os meios existentes, por exemplo, na cidade de São José do Rio Preto, foram utilizados, o paciente tem condição de sobrevida, né? E ele precisa de um tratamento que aqui não tem mais, não é fornecido por algum outro problema, tá? E aí aí que nós necessitamos de um outro laudo médico. Por isso que eu falo lá no começo, tudo vai depender do médico que acompanha o paciente e dos laudos, né, que é a documentação necessária. Sim, uma boa conversa com o médico e pedir um documento bastante consistente, pelo que você está explicando. O médico é a base de tudo, desde do SUS até o sistema complementar de saúde, que é o que a gente fala, os planos de saúde. Os planos de saúde. O primordial nessa condição é o médico. Sim. E quem já é aposentado pode pedir isenção do imposto de renda? Sim, só que aí a isenção é só do imposto de renda, apenas sobre a aposentadoria e não sobre rendimentos. Por exemplo, o aposentado tem uma aplicação financeira, não incide o imposto, a isenção sobre essa aplicação. Ele recebe aluguéis de um imóvel que ele tem, também não incide a isenção sobre isso, é única e exclusivamente sobre a aposentadoria, seja a aposentadoria que vem pelo INSS ou previdência privada, tá? Porque a previdência privada também é considerado um tipo de aposentadoria, né, previdência. Agora, bastante falado é sobre o IPI. A pessoa com câncer ela tem direito de solicitar a isenção do IPI na compra de um carro? Tem.
mas desde que ela tenha limitação física. Então, por exemplo, eu ouço muita discussão sobre isso, né? Paciente de câncer de mama pode requerer um carro com isenção de IPI e de ICMS, né? E de PVA também? Pode, desde que ele tenha feito o esvaziamento da axila, porque não são todos os casos de câncer de mama que você precisa esvaziar a axila. E o esvaziamento dos nódulos da axila, ele gera uma série de limitações. Então, todos que tenham câncer, para exigir o benefício da isenção de IPI, ICMS, PVA, que é o mais comumente conhecido como PCD, né? Que eles falam carro PCD. Tem que ter limitação física. Se não tiver limitação física, não tem possibilidade de ter esse desconto. Só complementando o que você falou, porque é uma informação que eu tenho por conhecimento próprio, essa do câncer de mama e que teve alguma intervenção na axila, né, o esvaziamento, a pessoa pode, no caso, tirar a carta e vai dirigir só o carro automático, ela pode, né, o carro automático, mas o carro mecânico com marcha não pode e nem dirigir moto. Então, tem que saber também que tem essas outras limitações, porque afeta, né? Tá? Exatamente, tem um detalhezinho. Pode-se tirar, mesmo que a pessoa portadora da deficiência ela não seja condutora, ela pode tirar um carro com até 3 condutores habilitados para aquele veículo dela. Sim, é bem interessante isso. Financiamento de casa própria, pode pedir a quitação? Pode, desde que cause invalidez ou morte. E aí o porquê? Mas é só com câncer? Não. Geralmente, para saber se você tem esse direito, você tem que analisar o contrato de financiamento. Por quê? Em geral, quando se faz o contrato de financiamento, se faz um seguro também, né? Que mais comumente todo mundo conhece como seguro prestamista, que ele é exatamente para essa finalidade, né? Para invalidez total ou para morte. Existem financiamentos de imóveis que não têm esse seguro. E aí não é outra coisa que tem que ficar clara, é que não é a quitação completa. Se o financiamento for feito e essa pessoa portadora do câncer que teve ou o falecimento ou essa invalidez, ela for a renda única do financiamento, então o seguro realmente ele vai cobrar 100%, quita-se o imóvel. Mas às vezes se divide a renda nos financiamentos, 20%, 30%, 15%. Aí o seguro ele vai quitar a proporção do doente. Então, ou 15% ou 20%, o que tiver contratado. Por isso que é muito importante a análise contratual antes de qualquer pedido. Sim, ler as letrinhas pequenas. Exatamente. Doutora, sobre andamento judiciário prioritário, os pacientes com câncer têm o direito de não ficar na fila dos processos do fórum, por exemplo, falando de uma maneira mais simples? Agora eu vou dar uma risadinha, porque eu queria tanto que isso realmente funcionasse, mas na área o problema de saúde funciona melhor, tá? Nós temos uma legislação específica e essa legislação ela começou para o idoso. Então, o Código de Processo Civil, o que ele entende de idoso? 60 anos ou mais. Então, que eles falam processo tarjado, né? Você pede o benefício de tramitação prioritária. E junto com isso, que a gente fala por analogia, vem o paciente de câncer também ou de doença grave, tá? Tudo que a gente está falando, lógico que hoje o programa é especificamente o direito dos pacientes de câncer, mas a grande maioria se aplica para doenças graves também, tá? Mas o processo, ele tem, quando você faz o requerimento, e o que precisa para fazer o requerimento? O laudo médico e o advogado faz ou na petição inicial ou no decorrer do processo, que o processo tramite de forma mais célere pela questão da doença. E o juiz dá o deferimento e essa tarja que a gente fala é uma marcação específica dentro do processo que ele tem que vir na frente dos outros na fila. Uhum. Sim. A assistência permanente, ela tem um acréscimo de 25% na aposentadoria por invalidez do segurado do INSS. Explica pra gente isso melhor, doutora. Não é só para... Tem alguns tipos de doença, o INSS ele tem uma tabela, né? Se quem quiser, puder consultar o site,
ele vem com essa tabela determinando. Então, isso daí, esse 25% de acréscimo, é para que, em tese, né, o pessoal discute, é para que a pessoa tenha condições de fazer algum pagamento para alguém que venha auxiliá-lo. É essa a verdadeira função desse acréscimo de 25%, tá? E da mesma forma o LOAS, né? Que todo mundo conhece como LOAS, que é benefício de progressão continuada, alguma coisa nesse sentido, que ele é quase, ele é um salário mínimo, só que aí a pessoa não pode ter um familiar que o ajude, né? Morar com o filho ou morar com os pais. Então, são benefícios instituídos e não pode receber mais nada, não tem nenhuma outra renda para receber o LOAS. E esses 25% a mais do INSS é para que a pessoa tenha condições de um tratamento mais digno ou pagar alguém para que o acompanhe, que o auxilie. Certo. Voltando a falar do câncer de mama, as mulheres que passaram por uma cirurgia de retirada total das mamas, elas têm direito à reconstrução mamária. Como solicitar esse benefício, doutora? Esse é um dos grandes, que o pessoal considera como um dos grandes avanços dentro da legislação, né? De novo, laudo médico. Por que a gente fala em laudo médico? Porque não é todo tipo de câncer que você tem que fazer a remoção completa da mama, né? Eles trabalham muito, se é possível, principalmente se o tumor é diagnosticado precocemente, ele geralmente se tira o quadrante. Fica uma falha, mas, né, nos casos que o médico determina que a remoção seja feita totalmente, ele já vai determinar a necessidade da reconstrução mamária. A legislação do SUS, ela traz que, preferencialmente, a reconstrução mamária, ela tem que ser feita no mesmo ato da retirada da mama. Tá? Talvez não dê para fazer, mas assim, como que funciona? Preferencialmente que seja feito tudo numa cirurgia só. Então, é o próprio médico que vai dar o laudo para que seja dada entrada nos papéis, na documentação, para que seja feita a reconstrução mamária. Porque aí você já faz uma cirurgia só, se possível, né? Sim, sim. Um outro ponto muito importante, você até já falou, o câncer, ele não espera a celeridade, o Estatuto, você trazendo essa informação de que ele está trabalhando isso. A gente vê muitos planos de saúde, quem tem um plano de saúde particular, não autorizando exames, demorando para autorizar uma cirurgia, um exame. Como agir nessa situação? Às vezes, uma boa conversa resolve, você chegando. Porque qual é o problema de plano de saúde? Geralmente, de cada 10, 2 pessoas vão reclamar, 2 a 3 vão reclamar, vão tomar procedimentos judiciais. Então, para eles, eu acredito que esteja dentro da planilha do prejuízo deles, né? Então, estende a situação. A ANS, ela tem portarias que determinam os prazos para resposta. Em geral, é entre 24 e 48 horas. Então, quando você dá entrada na guia, e se eles extrapolarem esse prazo, você pode tentar uma conversa que às vezes resolve, né? Eu brinco com os meus clientes, eu falo assim, fala que eu vou chamar meu advogado. Ou você pode fazer uma notificação extrajudicial, né? Um documento escrito, pedindo para que isso seja acelerado, né? Geralmente, eu costumo fazer por e-mail, porque e-mail é prova processual também e só o requerimento é o suficiente. Entendi. Ou, último caso, ação judicial, né? Uhum. Hoje é um grande dilema, né? Falam a medicina judicializada, né? Porque tantos processos, mas é um direito. A pessoa tem esse direito e está lidando com o bem mais precioso, que é a vida. Por isso que eu achei muito interessante essa questão do estatuto da pessoa com câncer, porque ele enfatiza exatamente a humanização do atendimento, a celeridade é uma humanização, né? Então, em primeiro lugar, a vida, realmente, que é um direito fundamental do ser humano, né?
Sim, e aí quando a gente fala da judicialização, o câncer, a medicação tem remédios que são extremamente atuais, mas são extremamente caros, porque estão desenvolvidos com altas tecnologias. E aí o paciente busca esses medicamentos de alto custo através da justiça. Sim, porque o que acontece? O que plano de saúde determina? Se tiver no rol da ANS, o plano fornece. O que não tiver no rol da ANS não vai ser fornecido, não adianta requerer. E aí, esse tipo de tratamento, graças a Deus, ele vem se aprimorando cada vez mais, com medicações cada vez mais modernas, cada vez mais eficazes. E é óbvio que um órgão como a ANS, ela não vai conseguir se atualizar na mesma agilidade que a medicina, que tem gente constantemente pesquisando e fazendo alterações. Então, por conta disso, é que eu falo novamente, quem determina a forma de tratamento, e mesmo que seja, vamos dizer, um tratamento experimental, que eles usam muito essa terminologia. Não, nós não vamos fornecer porque trata de um medicamento de tratamento experimental. Se o médico der o laudo que esse remédio X, ele é necessário ao tratamento, que apesar de ser um tratamento experimental, as pesquisas têm vindo de uma forma muito benéfica, o judiciário determina que o plano forneça. E a mesma coisa para o SUS, porque nós podemos judicializar também no SUS. No SUS também, né? Sim. O SUS também, por quê? E o SUS responde mais rápido? É que assim, quando se dá uma liminar, o juiz geralmente ele determina que ela seja cumprida num prazo 24 horas, 48 horas. E esse prazo, ele vem a partir do momento que é feita a citação ou intimação. Então, isso que agiliza. E, geralmente, o judiciário estabelece multa também pelo descumprimento, né? Então, é o que resolve. É o que resolve. Mexer no bolso, tanto do SUS ou do governo ou das empresas privadas de plano de saúde. Estamos chegando ao final da entrevista, doutora Janaína. Tem um outro ponto, passe livre interestadual. Eu acho que é isso importante também a gente esclarecer esse direito. Tá. O passe livre interestadual, né, que já fala é só de um estado para o outro, não é entre cidades do mesmo estado. Para que seja conseguido isso, você tem que ter o laudo médico também, que você é portador da doença, né? Não precisa necessariamente ser uma deficiência, mas sim portador da doença. E aí o estadual, você entra junto, acho que é a Secretaria de Transporte, se eu não me engano. Mas existe um requerimento específico para isso e você junta cópia do laudo, do diagnóstico do câncer e faz o requerimento. Sim, então, o que eu tiro da entrevista é que existem vários direitos, as pessoas têm que conhecer e usufruir, porque enfrentar um câncer não é uma situação fácil, né? Então, se tem coisas que podem facilitar o tratamento e a vida, inclusive da família, a gente tem que realmente usufruir. E, principalmente, um bom laudo, um laudo correto, perfeito, sempre para solicitar esses direitos, né, doutora? O médico é essencial. Tenha uma boa conversa com o seu médico. A gente ainda... o câncer, ele ainda é um tabu para muitas pessoas. Muito tabu, muito. E nós temos que encarar de frente. Tem que aceitar e correr, porque existe tratamento. Então, você tem que sentar com o seu médico, você tem que conversar. O médico é o primeiro que vai saber te orientar. Sim. Da melhor forma possível. Por mais que seja difícil. E por isso que é importante também o acompanhamento dos familiares, porque às vezes o paciente não está em condições emocionais, né? Porque receber um diagnóstico de câncer não é nada fácil. E os familiares saberem desses direitos e ajudar o paciente. Os próprios tratamentos debilitam, né, a cognição do paciente. E fica difícil ele tomar algumas decisões. São tratamentos, exato, são tratamentos longos, são tratamentos caros. Mesmo que seja custeado pelo SUS, em geral, não são todos os municípios que fornecem esse tratamento. Nós moramos em São José do Rio Preto, na área de medicina, nós estamos muito bem fornecidos, mas não são todos os municípios. Então, a pessoa tem que se deslocar, mesmo que tenha o auxílio, é custoso, você tem que rodar de madrugada para cumprir os horários. Então, assim,
é uma coisa de alto custo, de qualquer forma, e penosa e cansativa, e deixa o paciente mais desgastado ainda e a família da mesma forma. Eu acho que é por isso que é um tipo de doença que se fala tanto em humanização. Existem tantos direitos aí expostos justamente por conta disso. Sim, humanização. E o tempo, a corrida contra o tempo é fundamental. Doutora Janaína, maravilhosa a conversa, os seus esclarecimentos, achei muito importante. Algo mais que você queira acrescentar? Eu acho que o que eu tinha que falar, assim, de essencial foi falado. Obviamente que existem outras coisas a serem expostas, só que o tempo é curto. Eu já falei da questão da conversa do médico. Tenha sempre o médico como amigo, não como inimigo. E hoje, os advogados, em geral, que trabalham com a parte de direito médico, são advogados, assim, extremamente humanizados também, justamente por causa dessa questão, né? Não é exatamente a minha área, só que eu fui aprender sobre isso da pior forma, que foi junto com a minha família, né? Minha mãe, minha tia. Então, você acaba vivendo um outro mundo diferente daquele que você está habituada, mas não é ruim, de todo ruim. A gente aprende outras faces do direito, outras situações, e que também tem pessoas que se solidarizam conosco. Sim, nossa, qual família que não tem alguma pessoa enfrentando o câncer? E ainda bem que a sua família tem você. Mas também é bom informar, né, doutora, que a Defensoria Pública pode ajudar nesses casos também. Aqui, principalmente aqui em São José do Rio Preto, nós temos a Defensoria Pública, e a Defensoria Pública também tem convênio com as universidades aqui das cidades, né? Que são outro modo também do pessoal se socorrer, na falta de ter condições de pagar um advogado particular. Sim. Doutora Janaína, agradeço sua presença aqui no Saúde em Foco com tanta informação boa e importante para a gente. Eu que agradeço o convite. Espero ter contribuído, pelo menos minimamente, para tirar a dúvida de todos. E muito obrigada, só tenho a agradecer. Imagina, obrigada a você. Vamos marcar outros, vamos continuar conversando e você trazendo todas essas informações importantes para os nossos telespectadores. Obrigada. E para você que nos acompanhou, muito obrigada. Se você quiser saber mais sobre os direitos do paciente com câncer, existe uma cartilha do INCA, é www.inca.org.br. Tem uma cartilha super completa trazendo esse assunto bem detalhado. Bem, a você que nos acompanhou, muito obrigada. Esse programa está no YouTube, você pode assistir quantas vezes você quiser. Se inscreva em nosso canal da TV Câmara Rio Preto para assistir outros programas bem bacanas também que a gente tem. E deixe lá o seu joinha pra gente. Olha, muito obrigada e até o próximo Saúde em Foco. Tchau.